Constando haver número legal de vereadores e invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente reunião ordinária. Então, começamos com a execução do hino nacional. Peço ao secretário que faça a leitura de um texto bíblico. No primeiro dia da semana, Maria Madalena veio ao sepulcro, bem de madrugada, quando ainda era escuro, e viu a pedra removida do sepulcro. Correu e veio ter com Simão, Pedro e outro discípulo a quem Jesus amava, dizendo-lhe: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Discussão e votação da pauta da presente reunião. Os vereadores que são favoráveis à pauta permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Prefeitura Municipal de Alto Alegre, ofício número 26, 2022. Ilmo Senhor, presidente do Legislativo, Juarez dos Santos.
Ilustríssimo senhor presidente, no momento em que o cumprimentamos cordialmente, o Poder Executivo Municipal vem, através deste, solicitar a retirada e devolução ao Poder Executivo do projeto de lei número 07/2022 para mudanças, sendo que tínhamos para o momento, reafirmamos votos de estima e consideração. Assinado por Dilmar Louro, vice-prefeito municipal em exercício. Expediente do Executivo. Projeto de lei número 2/2022. Peço a um membro da comissão que leia o parecer. Parecer ao projeto de lei número 02/2022. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final reuniu-se no dia 7/2/2022, às 18h20, no plenário Enos Galvani, da Câmara Municipal de Vereadores de Alto Alegre, para apresentar parecer ao projeto de lei número 02/2022. Após analisar o projeto de lei número 02/2022, que institui a gratuidade para empresas que vierem a se instalar no berçário industrial, a Comissão Permanente entende que o projeto de lei número 02/2022 é constitucional e legal. Não foi constatada nenhuma anormalidade gramatical. A Comissão Permanente é de parecer favorável ao referido projeto de lei. Esse é o nosso parecer. Alto Alegre, 7 de fevereiro de 2022, assinado por Fernando Luiz Pul, presidente, Daltro Cardoso, relator, e Gilson Maier, membro. Boto em discussão o parecer da comissão. Tem a... Desculpa. Peço ao um membro da comissão que faça a defesa do mesmo. Senhor presidente, colegas, assistentes, pessoal que acompanha, esse projeto número 2/2022 é um projeto que institui a gratuidade para a empresa que quiser se instalar no berçário, onde a empresa não precisa pagar aluguel, somente despesa com água e luz. Então, acho que é bastante interessante para as pequenas empresas que quiserem ter um começo, um lugar para se instalar, e tem o berçário lá que é para isso. Então, com isso, fica instituído que não precisa pagar aluguel naquele local. Então, por isso, a nossa comissão foi de parecer favorável. Então, agora boto em discussão o parecer da comissão. Palavra concedida. Alô. Eu queria cumprimentar senhor presidente, colegas vereadores, os assistentes que nos prestigiam, os funcionários desta casa, e queria, nesse momento dessa discussão desse projeto de lei, que institui gratuidade para empresas que vierem se instalar no berçário industrial. Eu quero, nesse momento, dar os parabéns dessa iniciativa do Executivo por ter mandado esse projeto. Que esse prédio do berçário industrial, um prédio que está lá obsoleto há muitos anos, está sobrando, e é muito interessante que tenha empresas que se instalem nesse berçário para esse prédio ser ocupado. E é muito interessante, nesse momento difícil que as empresas também passam, é que não tenha cobrança de aluguel nenhum, conforme nós temos um conselho econômico que rege também do Distrito Industrial. Que eu, nesse momento, além de ser favorável a esse projeto, eu quero me estender mais um pouquinho sobre a lei, a legislação nossa, que é de 2015, a 2331, que regulamenta o nosso Distrito Industrial, que é semelhante a isso, porque as empresas também se instalam no berçário e também no Distrito Industrial. E eu, no momento que eu tomei a pé dessa lei, isso é uma ideia de um vereador, eu acho que essa lei, eu quero pedir ao Executivo, essa lei deve ser modificada. Como temos modificando essa lei, o projeto de lei do berçário, também quero que venha um projeto modificar essa lei do nosso Distrito Industrial. O que eu quero abrir nessa lei? O que eu quero modificar? Primeiro ponto, o Conselho Econômico é ouvido sobre isso.
aqui tem um artigo. O segundo artigo da lei diz o seguinte: caso a empresa que querem se instalar no distrito industrial deve conter sede, filial ou domicílio fiscal no município de Alto Alegre. Eu quero pedir que eu acho que o nosso distrito industrial deve ser aberto para as empresas de fora também. Porque passou tantos anos, nós temos apenas 2 terrenos que hoje está ocupado. E a demanda ainda é muito pouca. Então, nós não podemos restringir. Nós temos que desburocratizar para as empresas se instalar. Alto Alegre precisa de empresa, precisa do município e também precisa de fora. O segundo ponto que eu não concordo, e eu queria que fosse alterado essa lei, é o seguinte. No artigo 2º, inciso 4º, diz assim, que as empresas, exclui as empresas de modalidade MEI. Eu queria que fosse modificado e que desse abertura para as diferentes empresas, não interessando o tamanho, para se instalar lá no distrito industrial. E também, eu queria que fosse revisado aquele artigo quanto à pontuação. Para nós dar melhor pontuação das atividades que nós temos maior demanda. E até reconhecemos que é um distrito industrial, deve se instalar indústrias. Mas se passou tanto tempo, nós não conseguimos preencher os 11 lotes com indústrias, eu acho que nós devemos abrir para outros comércios que queiram se instalar, mesmo não sendo indústria, mesmo que não fabricam. Se dá emprego, se geram renda, devemos autorizar se instalar no distrito industrial. A exemplo do nosso vizinho município de Espumoso. Lá no distrito industrial não tem somente indústria. Então, Alto Alegre não precisa ser diferente. Então, nós devemos facilitar e não dificultar. Então, eu só queria fazer esse comentário e eu sou plenamente favorável a esse projeto de lei que institui essa gratuidade. Meu muito obrigado. Eu peço também aos colegas vereadores, no momento que vir essa lei do Executivo para ser modificada, eu acho que nós temos que acolher e facilitar, para que nós, daqui 3, 4 anos, nós temos aquele distrito lotado, tomara que nós temos que adquirir área e aumentar para dar preferência para as empresas que estão aí, porque isso gera divisa e gera riqueza para o município. Muito obrigado. Mais alguém? Então, eu coloco em votação o parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Os vereadores que são favoráveis ao parecer, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado o parecer da comissão. Agora, boto em discussão o projeto com o parecer da comissão. Então, como ninguém se manifestou, boto em votação o projeto juntamente com seu parecer. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Então, aprovado por todos, projeto número 2 com seu parecer. Vamos então ao projeto número 03, com parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer ao projeto de lei número 03/2022. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento reuniu-se no dia 7/2/2022, às 18h17, no plenário Eno Luiz Galvani, da Câmara Municipal de Vereadores de Alto Alegre, para apresentar parecer ao projeto de lei número 03/2022. Após analisar o projeto de lei número 03/2022, que abre crédito adicional especial, a Comissão Permanente de parecer favorável ao referido projeto de lei na íntegra. Esse é o nosso parecer. Alto Alegre, 7 de fevereiro de 2022, assinado por Daltro Cardoso, presidente, Fernando Luiz Pul, relator, e Rudinei Cerati, membro. Peço a um membro da comissão que faça a defesa do parecer. Senhor presidente, senhores vereadores, assistentes, eu queria dizer nesse momento que a nossa comissão se reuniu, a Comissão de Finanças, quando envolve valores, é 85 mil de suplementação. Infelizmente, o nosso cemitério, quem conhece, se encontra praticamente lotado e, infelizmente, é interessante que se amplie. Então, eu acho que a nossa comissão é favorável e devemos todos votar favorável para que dar condições para que essa ampliação do nosso cemitério seja efetivada. Obrigado.
Coloco em discussão o parecer da comissão. Coloco em votação o parecer da comissão. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado o parecer. Coloco em discussão o projeto juntamente com o seu parecer. Coloco em votação o projeto juntamente com seu parecer. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por todos, projeto de lei 03 com o seu parecer. Agora peço ao secretário que faça leitura do parecer do projeto número 5/2022. Parecer ao projeto de lei número 05/2022. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final reuniu-se no dia 7/2/2022, às 18h20, no plenário N. Luiz Galvani, da Câmara Municipal de Vereadores de Alto Alegre, para apresentar parecer ao projeto de lei número 05/2022. Após analisar o projeto de lei número 05/2022, que altera o enquadramento do cargo de diretor do Departamento de Assistência Social, a Comissão Permanente entende que o projeto de lei número 05/2022 é constitucional e legal. Não foi constatada nenhuma normalidade gramatical. Comissão Permanente de parecer favorável ao referido projeto de lei, com voto contrário do vereador Gilson Maier. Esse é o nosso parecer. Alto Alegre, 7 de fevereiro de 2022, assinado por Fernando Luiz Pul, presidente, Daltro Cardoso, relator, e Gilson Maier, membro. Peço a um membro da comissão que faça a defesa desse parecer. Senhor presidente, colegas vereadores, assistentes, pessoal que acompanha, esse projeto ele é uma regularização do cargo, onde que foi mandado um projeto no ano passado para essa casa e houve um erro de digitação no projeto. Era para ter sido digitado CC2 e FG2 e foi digitado CC6 e FG6, por isso que desenquadrou, na verdade, o cargo que menciona ali, que é o diretor do Departamento de Assistência Social, e daí por isso que está sendo mandado esse projeto hoje para corrigir esse enquadramento no CC e FG, para ficar dentro da lei conforme o Executivo pede. Então, por isso, a nossa comissão foi de parecer favorável e pedimos aos colegas vereadores a aprovação do projeto. Me permite, presidente. Boa noite, senhor presidente, colegas, assistentes, pessoal que nos acompanha presencial e virtualmente aí. Esse projeto de lei número 5 aqui, conforme nosso colega falou ali, realmente houve um erro de digitação, mas ele é um projeto onde é relacionado ao projeto 33, o primeiro projeto que veio a essa casa, onde libera os servidores a dirigir. Em questão, esse servidor é um diretor da Secretaria de Assistência Social e, no meu entender, esses projetos são inconstitucionais. Esses projetos são inconstitucionais e eu já dei parecer contra em outros projetos e, por ser um erro de digitação e mesmo por ser um projeto inconstitucional, eu sou contrário a esse projeto. Mais alguém? Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, assistentes, funcionários dessa casa. Da mesma forma que o colega Gilson já colocou, acho que não tem necessidade de eu colocar de novo. Então, por isso que eu já tive essa posição nos outros projetos anteriores que vieram para liberar o pessoal dirigir. Já falei as outras vezes também. Então, por isso, pelo mesmo motivo, eu sou de parecer contrário a esse projeto. Mais alguém quer falar? Então, eu coloco em votação o parecer da comissão. Os vereadores que são favoráveis ao parecer permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Como deu empate, eu decido favorável ao parecer. Coloque em discussão o projeto juntamente com o seu parecer. Presta o microfone.
Saúdo os colegas, assistentes, funcionários dessa casa. Sobre esse projeto também, como é só uma adequação e foi votado ano passado, foi aprovado, também a gente não vai mudar agora, né, o voto, mudar o parecer. E até porque é só uma adequação de um cargo que já está aprovado. O projeto está ali, já foi aprovado, já estão trabalhando faz um ano já. Então, nós também somos a favor desse projeto, desse parecer, para adequar, para deixar tudo nos conformes. E a gente sabe que precisa, né, porque na falta de um motorista, na falta de uma pessoa concursada para o cargo, o chefe da função, aí, como está sendo aqui, seja autorizado a dirigir. Nada mais justo, né? Assim como foi aprovado os outros cargos ali para dirigir, porque precisa, né? Porque se não precisasse, não seria, né? Não teria necessidade de ser aprovado. Então, a gente continua com a mesma opinião favorável. Permito, presidente. Olha, eu sou contra esse parecer, esse projeto em geral, em questão, porque é muito bonito a gente falar aqui na sessão que, na falta de um servidor, o outro pega e vai lá e dirige. Não veio a público aqui, acho que muita gente do município não sabe também, que aconteceu um acidente logo após ser aprovado esse projeto de lei ano passado. Até era o nosso presidente Daltro ali que decidiu o voto em aprovação, com o secretário de obras, com a Montana Prata, e o Wilson Verne com o caminhãozinho, o carguinho ali da prefeitura. E o mais estranho, que até hoje eu não vi repercussão disso, eu não vi de onde que saiu o recurso, foi mandado arrumar aqui no Chiquinho, essa Montana, onde 2 veículos da municipalidade se envolveram no acidente, com 2 servidores, com um secretário, não teve boletim de ocorrência, não teve notificação, não teve ninguém responsabilizado pelo que aconteceu. Anos atrás aconteceu um acidente com motoristas em Passo Fundo, nosso colega de ambulância. Até hoje está respondendo o processo por isso, está respondendo na justiça. Então, assim, nós liberamos, a comunidade acha que é 1000 maravilhas, libera todo mundo dirigir, faça isso. Só que quando acontece acidente, quando acontece alguma coisa mais grave, muitas vezes é passado uma borracha por cima ou até camuflado para que ninguém fique sabendo. Eu acho que isso aqui a gente está provando, mas alguém vai se responsabilizar por isso. Seria isso aí, presidente. Vou falar mais umas palavras sobre isso. Como a gente sabe que acidentes acontecem, não estou sabendo de acidente aí, porque também não sei. Acho que não aconteceu, porque ninguém falou nada. Mas eu vi também com funcionários habilitados aí, que exercem a função, que tombaram o caminhão também. Então, quer dizer que acidente acontece. Acidentes, qualquer pessoa que tenha carteira de habilitação, que está dirigindo, conduzindo o veículo, pode ter o azar aí de se acidentar. Então, não tem por que dizer que tem que ser motorista para dirigir. Tu tendo habilitação, tu é motorista. Seria isso. Senhor presidente, colegas, assistentes, eu acho que agora não é o momento de estar revivendo águas passadas, tá certo? O vereador colocou coisa que talvez aconteceu há 6 meses atrás, e eu acho que esse não é o momento adequado, porque aqui nós estamos falando de um projeto que é uma adequação de um CCFG, simplesmente isso, não tinha nada de outras coisas, outras coisas que tinham a ver com um projeto que já passou pela essa casa, já foi discutido, já foi aprovado. Então, eu acho que o passado serve para a gente pensar, dar uma olhada e pensar e seguir o nosso futuro, se espelhar para melhorar. Então, por isso que eu acho que não teria o porquê tá retornando com essas conversas. Seria isso, obrigado. Coloco em votação o projeto juntamente com seu parecer. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Como deu empate, eu sou favorável ao projeto com seu parecer. Então, o projeto foi aprovado.
Do expediente do Executivo era isso, então, já que vem o ofício ali retirando o projeto número 7. Então vamos ao expediente do Legislativo. Temos uma indicação 01/2022. Peço ao secretário que leia para nós essa indicação. Câmara Municipal de Alto Alegre. Indicação número 01/2022. Cirineu de Mamã, vereador titular com assento na Câmara Municipal de Vereadores de Alto Alegre, vem com base no regimento interno dessa Casa Legislativa apresentar a seguinte indicação, que depois de apreciada e aprovada pelo plenário, seja encaminhada ao Executivo Municipal. Que o Poder Executivo Municipal veja da possibilidade de dar uma oportunidade de emprego para o senhor João Luiz Severo da Silva, podendo ser até meio turno. O senhor João se encontra em uma situação difícil desde o falecimento do seu pai, além de estar passando por necessidades e problemas psicológicos que com o emprego e uma ocupação poderia ser muito bom para a sua vida. A justificativa será feita em plenário pelo proponente. Alto Alegre, 3 de fevereiro de 2022, assinado por Cirineu de Mamã, vereador do PDT. Peço ao proponente que faça a defesa da indicação. Senhor presidente e colegas vereadores, assistentes, eu venho fazer essa defesa dessa família aí, porque nasceram, se criaram no município do Alto Alegre. Lá por umas tantas, eles pensaram em ir para Eldorado do Sul, com a sua família. Aí, há pouco tempos atrás, resolveram de voltar. Compraram uma casa, um terreno, aí no município, eles votem aqui, pagam imposto aqui. E o João Severo, lá em Porto Alegre, ele perdeu a esposa, perdeu a filha, por motivos de saúde lá. E aí ele veio para cuidar do pai dele. O pai dele faleceu há pouco tempo, agora atrás. E eu senti que ele está passando por necessidade. É um cara trabalhador, um cara, gente boa, honesto, né? Então eu estou pedindo que meus colegas aprovem isso aí, nem que seja meio salário mínimo. Ele se queixou que está com problema de psicológico, e também não é para menos, né? A situação que ele se encontra. Ele nem sai de dentro de casa para comprar nada. Aí ele me disse, de mamãe, nem que fosse para varrer rua. Meio dia por dia, com meus colegas aí, eu ia de repente me interter e melhorar um pouco da cabeça, né? Então eu peço a colaboração dos meus colegas vereadores aí, se for possível. Era isso, senhor presidente. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Tá. Então, eu coloco em votação essa indicação do nosso colega vereador Cirineu de Mamã. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Temos 2 requerimentos. Então, peço ao nosso secretário que faça a leitura do requerimento 01/2022. Requerimento 01/2022. Senhor presidente, senhoras e senhoras vereadores, Juarez Mendes dos Santos, vereador com assento na Câmara Municipal de Alto Alegre, vem à presença de vossas senhorias com base no inciso 1º do artigo 4º da Lei Municipal número 2.393/2016, requerer abono de ausência da reunião extraordinária na data de 2/2/2022, pelo motivo de, nesta data, estar de atestado médico. Pelo pedido em questão, solicito a apreciação deste requerimento pelo plenário da Casa, para que seja aprovado e considerado como justificativa legal o motivo da ausência da reunião extraordinária, conforme exposto acima. Segue em anexo atestado médico. Nesses termos, pede deferimento. Alto Alegre, 4 de fevereiro de 2022, assinado por Juarez Mendes dos Santos, vereador do Progressistas. Como todos sabem, a gente se contaminou de novo pelo Covid e não tinha como ser diferente, né? Passei o meu cargo de presidente para o vice, né, para continuar os trabalhos, e me ausentei conforme atestado ali.
e agora a gente está de volta, então é só para requerer os valores por não poder estar atuando na casa. Então eu coloco... Oi, Eric. Botar os dois juntos? Então coloco em votação esse requerimento aí. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado o requerimento. Então vamos ao requerimento 02/2022. Peço ao secretário que faça a leitura. Requerimento 02/2022. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, Fernando Luiz Pull, vereador com assento na Câmara Municipal de Alto Alegre, vem à presença de vossas senhorias, com base no inciso 1º do artigo 4º da Lei Municipal nº 2.393, de 2016, requerer o abono de ausência da reunião extraordinária, na data de 2/2/2022, pelo motivo de nesta data estar de atestado médico. Pelo pedido em questão, solicito a apreciação deste requerimento pelo plenário da Casa, para que seja aprovado e considerado como justificativa legal o motivo da ausência da reunião extraordinária. Conforme exposto acima, segue em anexo atestado médico. Nesses termos, pede deferimento. Alto Alegre, 4 de fevereiro de 2022, assinado por Fernando Luiz Pull, vereador do Progressistas. Peço ao Fernando que faça a defesa do seu requerimento. Senhor presidente, colegas, assistentes, da mesma forma também familiares, a minha mulher se contaminou com o Covid, positivou. Eu não cheguei a fazer o teste, mas também fiquei em isolamento e por isso, então, não me fiz presente na reunião extraordinária. E por isso, então, peço o deferimento dos colegas. Obrigado. Coloco em votação o requerimento 02. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Então, aprovado o requerimento 02/2022. Agora, então, vamos aos expedientes verbais. Quem tem solicitação verbal? Senhor presidente, colegas, eu solicito à administração que contrate do processo seletivo um servente que nós temos na espera ali do processo seletivo, serventes. Isso também não sobrecarregava secretários, que hoje tem alguns que estão executando a função de servente por não ter tal servidor em algumas secretarias. Então eu peço que a administração avalie isso e chame o próximo do processo seletivo para que não sobrecarregue muito algumas serventes e até mesmo secretários que estão fazendo, em vez de fazer o trabalho deles, estão fazendo faxina. Eu peço outra coisa, presidente, que o secretário de Obras ache uma solução para consertar esse nosso principal acesso, saída de linha bonita ali dos Batiste até lá em cima no Juca, que foi levado umas pedras lá, pedra-ferro, que não tem nem condições de passar naquela estrada. E se não é possível consertar com as pedras que tem, que bote um rolo, uma carregadeira, o que for possível lá para arrancar tudo aquilo e refaça aquela estrada, porque é o único acesso que a gente tem à linha bonita e muitas pessoas que estão usando esse acesso estão tendo problema, estão tendo gastos com pneu cortado, com amortecedor e vários outros danos em seus veículos. Então, que o secretário veja isso com urgência, até porque fecharam um contrato emergencial com a pedreira ali do Gardim, então eu acredito que isso não será problema de pedra. Eu peço também que, não sei se a administração, juntamente com o secretário de Obras, me mande um relatório do valor gasto para o conserto da Montana, do acidente que ocorreu. Eu tenho a data em casa, mas ele sabe a data que foi consertado. Me mande um relatório das peças que foi substituídas e o valor que foi gasto do conserto da Montana, da Secretaria de Obras, que não tem nem documentação para estar rodando. Seria isso aí. Seus pedidos serão encaminhados às secretarias competentes. Mais alguém?
Elis, com a palavra. Senhor presidente, colegas, vereadores e assistentes, mais uma vez aqui, a começo de ano, né, eu estou pedindo para que o Poder Administrativo, ali juntamente com a Secretaria de Educação, retorne para essa casa o projeto que foi retirado sobre a internet comunitária da 13 de maio. Eu acho de muita importância, as aulas estão voltando, a gente sabe da necessidade que as crianças encontram hoje em dia do acesso à internet, né? Eu acho que talvez que a secretária ou alguém ali venha até nós esclarecer, explicar sobre esse projeto. Eu acredito que nenhum vereador vai ser contra, né? Até houve, acho que até um mal-entendido com essa retirada do projeto, mas eu espero que retorne essa casa e com certeza nós todos vamos aprovar. Outra coisa, eu pedi para a administração ali para ver a possibilidade de ser feito aquele pedaço de asfalto que falta ali do CTG até a ponte. Cada vez, assim, a cada pouco tempo a administração tem que estar indo lá consertar e nunca fica bem feito o serviço, né? Porque é chuva, abre buraco. Então, acho que se fosse asfaltado esse pequeno pedaço ali, resolveria um monte de problema. Seria isso, muito obrigada. Suas colocações também serão encaminhadas às secretarias competentes. Mais alguém? Conceda a palavra, presidente. Com a palavra concedida. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, caros assistentes, eu queria nesse momento, já que eu passei um ano presidindo essa casa, eu fiz poucas proposições verbais, apesar que a população pede bastante, pede muito, então eu acho que agora eu pretendo, né, fazer os meus pedidos também nessa casa e até dar uma parcela de contribuição para que os trabalhos do Executivo e do município fluem. Então, eu queria aqui dar uma sugestão, em virtude que nós aprovamos no Orçamento 2022, onde que todos sabem que nós temos verba destinada para a padronização dos passeios públicos. Isso é um interesse da nossa administração, do Executivo, a padronizar os passeios públicos. Eu quero fazer um pedido que essa padronização, eu acredito, tendo recurso, e já estamos no ano 2022, podemos executar esses trabalhos, que começasse, o primeiro é central da cidade. Eu acredito que é um cartão de visita, que é aquela rua que dá entrada em frente ao moinho, em frente ao clube, que é a nossa praça, aquele triângulo. Eu queria que o poder público fizesse os passeios padronizados, que é de pavés, e também queria que continuasse, estendesse até naquele triângulo, que é na rua Duque de Caxias, que subisse, e a Ariciere Morgan, ali nas propriedades do seu Otávio de Vargas Silveira, que é as duas lateral, que é central, bem localizado e não tem passeio. Então, eu acho que é muito interessante, esses trabalhos devem ser iniciados, porque acreditamos que tem os recursos, e devemos começar por aí. Por quê? Porque ali fica bonito, né? É a entrada da nossa cidade, padronizando em primeiro lugar o que não existe, fica bonito. E com certeza, amanhã ou depois, ali é um local muito apropriado para fazer, assim, inclusive uma construção típica da nossa etnia, italiana, alemã, brasileira, para ali fazer um prédio de 2 pavimentos que ali acomode Casa de Cultura, Museu Municipal, né? E assim por diante. Que ali, no futuro, nós podemos ter alguém aí que atenda aquele ponto, com um bom plenário, e que tenha alguém que atende, um guia turístico, uma pessoa que atende museu, onde que divulga os principais roteiros e pontos turísticos que nós temos no município. Então, esse é o pedido que eu queria fazer para a nossa administração municipal, que o Executivo entendesse e queria que todos os nossos vereadores concordassem com isso, porque fica muito bonito nós padronizar e começar por ali os nossos passeios padronizados. É isso aí, muito obrigado. Será encaminhado ao Executivo essas demandas aí, muito boas demandas. Mais alguém? Conceda a palavra. Palavra Senhor concedida. presidente, colegas vereadores. Eu só queria fazer um pedido ao Executivo, porque que foi feita a tubulação lá na rua Hércules Pazinato e não foi feito as bocas de lobo, que estão em aberto até hoje, já faz um bom tempo que foi feita a tubulação
e as bocas de lobo estão lá abertas, correndo o risco de alguém se machucar ou bater um carro, uma coisa assim. Então, eu queria pedir ao Poder Executivo, juntamente com a Secretaria de Obras Urbanas, que tomasse providência sobre essas bocas de lobo. Seria isso, senhor presidente. Isso aí, colega José, será encaminhada à secretaria competente os seus pedidos. Conceda a palavra. Concedida a palavra, colega. Senhor presidente, colegas vereadores, assistente, eu venho pedir aqui para que a Secretaria de Assistência Social, amanhã cedo, visite João Luiz Severo da Silva. Ele está numa situação feia, é a indicação que eu fiz, então eu já peço que amanhã cedo já vão lá nele, ver o que falta, se falta um remédio, falta alguma coisa lá, né? Porque eu já tenho 60 anos, eu gosto de levar as coisas a sério, não peço nada se a pessoa, eu sentir no coração que ela está necessitada. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Será encaminhado também para a Secretaria da Assistência Social. Mais alguma... Como as indicações, expediente verbal foi concluído, então vamos para as explicações pessoais. Primeiro, vereador Gilson Maier. Senhor presidente, colegas, diante dos últimos acontecimentos aqui no nosso município, o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, ele tentou, durante esse primeiro ano de administração do Avelino, Gilmar Louro, ele tentou ajudar, tentou permanecer, mas se criou um distanciamento muito grande desde o início, e esse distanciamento foi aumentando com o passar dos dias. E se criou uma rivalidade muito grande. Então, diante de tudo que aconteceu nesse último ano, de nós não ter oportunidade na administração, onde nós esperava trabalhar unido, trabalhar junto, que o prefeito tivesse honrado a palavra que a gente ouviu muito na campanha, que se trabalharia unido, que todos trabalhariam por Alto Alegre, todos os partidos unidos. Nós esperamos todos os prazos que foram dados pela administração. Primeiro prazo, jogou lá para abril, já, e após isso estendeu até final de ano. Nós esperamos, mas em conversa com a administração, com o executivo, o PDT não teve oportunidade. Então, diante de tudo que aconteceu nesse último ano, de tantos erros que houve na administração, o PDT vem por meio da rede social fazer a divulgação, a publicação que ele está fora da coligação Todos por Alto Alegre. O partido não faz mais parte da coligação. A partir de hoje, o PDT, ele é a oposição, mas fazendo um trabalho ainda melhor, voltado para a comunidade, voltado para as pessoas que precisam de ajuda, que precisam de assistencialismo muitas vezes e hoje não estão sendo atendidas. Nós vamos estar presente para ajudar essas pessoas que nos procurem, que o que tiver a nosso alcance, seja em solicitações, ou até mesmo indo lá diretamente conversar com o prefeito, com os secretários, ou seja, na forma da lei, a gente vai ajudar todas essas pessoas de alguma forma. Então, só para esclarecer, o PDT não faz mais parte da administração municipal. Seria isso aí, presidente. Próximo vereador Fernando Luiz Pulo. Senhor presidente, colegas, assistentes, pessoal que acompanha, queria falar um pouco sobre, já que na última sessão eu não pude estar presente, onde foi votado o Vale Alimentação,
que é um projeto que nós, vereadores, defendíamos bastante nessa casa. Projeto esse que nós abrimos mão de 5% de aumento para a gente também, vereador, abrimos mão desses 5% para conseguir, em negociação, articular o Vale Alimentação com o Executivo, onde favorece principalmente o pessoal que tem salário um pouco mais baixo. E eu acho que o caminho é por aí. Tem muita gente que ganha muito pouco e essa crise aí, a gente sabe que não está fácil as coisas. Então, acho que o Executivo fez uma decisão acertada de conceder esse vale alimentação de R$200 para cada funcionário, e com certeza vai ser de muita ajuda, principalmente para os funcionários que têm o salário um pouquinho mais baixo. Também gostaria de falar que eu participei de uma audiência pública em Espumoso, onde tiveram várias lideranças de toda a região aqui, debatendo sobre a seca que acontece no nosso estado e também em outros estados. E essa é uma questão bastante que tem que ser vista com bons olhos, porque o produtor rural ele vem sofrendo bastante com essa seca esse ano. A gente sabe que vai ter lugares que nem colheita vai ter. Então, eu acho que está na hora de começar a ter resultados, porque já tem se debatido bastante esse tema faz tempo, e até agora resultado concreto não veio nada. Então, a gente pede para as autoridades superiores que mandem algo de concreto, que eu acho que é isso que o produtor precisa. E também no dia 16 desse mês, agora em Ijuí, vai acontecer um grito de alerta, também mais um protesto por causa da seca, onde eu convido o pessoal, principalmente os agricultores, para comparecer nesse protesto. E também queria falar um pouco sobre o que o colega Gilson falou, onde o partido PDT se coloca fora do consenso. Eu, particularmente, eu sempre tive a cabeça aberta assim, de tentar fazer as coisas com união. Mas quando eu cheguei aqui nessa casa, me parece que as coisas não aconteciam bem assim. Projetos que, às vezes, não tinha muito o que polemizar e se criava uma baita de uma polêmica. Como, por exemplo, o projeto anterior, que era simplesmente uma adequação de CC e FG, foi se puxado um monte de coisa lá de trás que já passou, que já foi aprovado. Então, eu acho que quando se quer colocar num consenso, não se faz esse tipo de colocação, não se usa esse tipo de argumento como se usou argumentos aqui nessa casa que não tinha nem cabimento. Então, eu não participei das negociações, sei muita coisa assim de conversa das negociações que se teve, mas tem gente que sabe muito bem como é que aconteceu as negociações e então eu acho que tem que se repensar um pouco. É uma opção do partido, a gente respeita, mas seria isso. Eu queria dizer que desde o começo eu vi aqui que tinha uma oposição concreta. Então agora simplesmente está declarado. Seria isso, meu muito obrigado. Próximo vereador Rudinei Cerati. Alô. Senhor presidente, colegas e assistentes, eu faço as minhas palavras do Gilson ali sobre o nosso partido aí, que temos se retirando, só que eu não concordo ali com o Fernando, diz que nós sempre fomos oposição, só que na verdade, desde o primeiro dia que nós chegamos nessa casa, nós sempre fomos tratados como oposição. Olha, na escolha das comissões, todos ali, vocês sempre foram separados, nunca se juntaram com nós, daí sempre trataram nós como oposição e, na verdade, iam para a mídia, para a rádio, aí, dizendo que nós... Consenso, mas consenso tem que ser com todos. As reuniões também que faziam com o executivo lá, nunca convidaram ninguém do nosso partido. Eu acho que aí é meio difícil, consenso só com a metade, a mais a metade do nosso partido. Na verdade, o nosso partido é o maior, com 4 vereadores, nunca convidaram nós para nada. E, na verdade, nós aprovamos quase todos os projetos.
Uma meia dúzia ali que discordamos, o resto todos foram aprovados. Eu acho que seria isso. Próximo vereador, vereador Pedro da Cruz. Senhor presidente, colegas assistentes, pessoal que nos assiste, só quero fazer uma colocação. Eu, como representante da minha comunidade, eu acho que todo mundo, né, colega Gilson, não é só tu, eu acho que todo mundo está vendo que está numa condição precária, aquela nossa estrada lá, por as pedras está se soltando, mas a gente já conversou com o secretário, também temos outros serviços lá que é fazer, na verdade não era serviço da administração, seria do DAR, mas a gente vai esperar a vida inteira e eles nunca vão fazer, que é aquele acostamento que sai da entrada, que desce para as pedreiras até o cemitério. É um trecho curto, mas que beneficia muito a nossa comunidade. Porque nos dias de velório e coisa, imagina o tumulto de carro que dá aquilo. Não tem um acostamento para se chegar até lá. Então a gente vem conversando, já vem batalhando há tempo, mas nem tudo é como a gente quer do dia para a noite, né? A gente tem que ter paciência também, saber esperar. Mas estou aqui esclarecendo e era isso. Próximo vereador, vereador José Raimundo Dressler. Senhor presidente, colegas vereadores, assistentes, hoje nós temos nosso vice-presidente do sindicato presente, o nosso amigo Almiro, e a toda a comunidade que nos assiste. Eu inicialmente, fazer umas colocações sobre o que o nosso colega Fernando falou aqui nessa tribuna, né, há pouco, se referindo que nós se colocamos como oposição desde o início. Muito pelo contrário, nós sempre trabalhamos, até o presidente Dalto agradeceu nós no final do ano, que sempre teve um bom entendimento. Nós só fomos contra os projetos que foi esse de dirigir, que é inconstitucional esses projetos, e foi aprovado, toda vez o presidente teve que decidir. Então, não é que nós fomos oposição, nós estávamos esperando a decisão da administração. Então, vem aqui o Fernando dizer que nós era oposição, ele mesmo falou aqui nessa tribuna que faltava diálogo com a administração. Como é que agora vem dizer que nós era oposição? Até hoje sempre aprovemos todos os projetos. O nosso colega Juarez falou na rádio que de 101, 102 projetos foi aprovado 99. Aonde está a oposição? Nós temos que usar o bom senso, não só ver o bom senso dos adversários, tem que ver o bom senso no geral. Então, eu queria colocar um pouco sobre isso, que tem que ficar um pouco esclarecido. Não é só chegar aqui e falar e não querer escutar o que os outros também têm a falar. Então, a gente fica, às vezes, meio indignado com certas palavras que, de repente, se a gente não quer ouvir, a gente não pode falar o próximo também. Então, depende de como vem as atitudes do colega, a gente tem que dar a resposta. E sobre o consenso, eu acho que nada mais justo que depois de nós esperarmos, eu não tive negociação nenhuma, não fazia parte de diretório de partido, nunca fui convidado para reunião nenhuma desde o início do consenso, que por a minha pessoa seria contra desde o começo, porque eu sei que não adianta, que sempre dizia, o PDT que não quer, mas na verdade não era só o PDT. Tem mais gente que era contra consenso. E esses votos que se espalham, o PDT votou contra o consenso, não foi só o PDT. Todos os partidos teve gente que votou contra o consenso, não é só o PDT. Então hoje vem empurrar para cima o PDT, mas nós aguentemos o tranco, não tem problema nenhum. Podem jogar, nós aguentemos o tranco. Só que nós temos o nosso direito de tomar nossa decisão, e nós não tomamos decisão sozinhos, não foi só nós vereadores, não foi só o diretor do partido, não foi só o presidente. Nós tivemos reuniões, até o vice-prefeito esteve presente, e nós tomamos essa decisão em conjunto, porque não tem como nós seguir junto num consenso que nós não temos secretaria, não temos funcionário do PDT,
simplesmente sempre tem que estar só dizendo amém. Não é assim que funciona. Então, eu acho muito mais justo nós se retirarmos do consenso e nós não vamos deixar de trabalhar. Nós não vamos votar contra do que vai favorecer a qualquer pessoa do município que seja para o bem. Nós jamais vamos votar contra. Nós vamos trabalhar de cabeça erguida, vamos defender os nossos eleitores, vamos defender o nosso município, vamos atrás de recursos, não vamos deixar de trabalhar jamais. Então, a gente não está deixando de trabalhar pelo município. Nós estamos aí à disposição, eu, os colegas vereadores, a nossa executiva, a todas as nossas lideranças, estamos aí à disposição a trabalhar pelo nosso município e vamos continuar até o fim e depois a gente vai ver o que a gente faz futuramente. Então, seria isso e muito obrigado. Próximo vereador, vereador Daltro Cardoso. Queria cumprimentar o senhor presidente, senhores colegas vereadores, vereadora, também saudar os assistentes. Queria agradecer ao presidente por ter me confiado nesse período de afastamento, eu ter uma nova oportunidade de conduzir esse trabalho. E queria dizer nessa tribuna a todos que nos assistem nesse momento que eu estou aqui ocupando esse espaço também para fazer algum esclarecimento. Nós tínhamos iniciado um trabalho e eu gostaria de ter finalizado o trabalho. O tal falado aumento dos funcionários, ou se diz reposição salarial, e o assunto polêmico que era o Vale. E nós sempre defendemos isso e aprovamos, concluímos o trabalho porque era uma vontade de todos os vereadores, não era só minha, inclusive a mesa dessa casa. E, graças a Deus, na sessão extraordinária, interrompemos a sessão e concluímos o trabalho. Mas ficou ainda muitas perguntas no ar. E aqui é uma oportunidade, porque aqui muitas pessoas nos assistem. E aqui é que nós temos que esclarecer e assumir a nossa responsabilidade pelo que nós votamos. Nós fizemos, sim, um acordo com o Executivo. Nós conversamos muito. E até eu agradeci em plenário que o Executivo atendeu o nosso pedido. Nós votamos, sim, só 10% para todos os funcionários. Isso foi verdade. Que foi tirado 5% de junho, foi, né? Também nós conseguimos vale de R$200 para todos os funcionários. Mas só tem as exceções. Tem as pessoas que, conforme foi lido no artigo 1º, que situam que não vão ganhar. E hoje me questiono, eu vou ganhar vale, não vou ganhar vale? E agora eu aproveito esse momento para dizer quem não vai ganhar. Para que essas perguntas não se repitam mais. E os vereadores justamente fizeram isso para beneficiar quem? Aqueles que ganham menos. Não foi para beneficiar aqueles que ganham, que têm um bom salário. Aqueles que têm um bom salário conseguem manter o seu rancho. Eu sei que a reposição salarial 10 é apenas a inflação. Eu sei que a cesta básica do mercado teve mercadorias que aumentou mais de 50% nesse ano. Mas, pelo menos, nós estamos ajudando quem precisa. Só eu quero dizer aqui, de público, que nesse artigo diz assim, que os cargos eletivos, inclusive os vereadores, aqueles que se elegeram com voto, prefeito e vice-prefeito, não vão ter vale. Não é justo. O prefeito não é que ganha bem, o vice-prefeito, mas razoavelmente bem. Eles conseguem manter sua família, se sustentar nessa época difícil. Então, é lógico que foi um acordo nosso e nós optamos para deixar eles fora. Também, os cargos em comissões de secretários. Quem é secretário do município tem um padrão, mais ou menos, de vida que consegue levar. Não consegue levar aqueles que têm um salário pequeno. Então, um secretário não adianta vir me cobrar, que também que eu vale a refeição. Isso aí é uma incoerência de que ganha pouco, minha gente. E também tem mais. Secretários municipais
cargos em comissões e diretores. Os nossos diretores, gente, também ganham bem. Os nossos diretores conseguem manter sua família sem dificuldade. Então, os diretores também não vão ganhar o vale, vão ficar excluídos. Mesmo, eu concordo que eles trabalham. Eu concordo que os critérios do vale não foi o melhor possível. Mas nós tivemos que fazer uma opção. Naquele momento que eu estava negociando, em nome da mesa diretora desta casa, eu também tive que ceder para voltar aqueles R$200 para quem precisava. Eu também tive que ceder em algumas coisas naquela negociação. E tem o artigo 2º, que diz o seguinte: excetua-se também os cargos eletivos, o artigo 2º diz assim: excetua-se também as empresas que prestam serviço. Não tem como uma empresa que presta serviço ganhar vale, né? Licença maternidade, quem está de licença maternidade, de repente vai ficar sentido prejudicado, mas não está trabalhando efetivamente. Então, licença para tratamento de saúde. A pessoa que está doente tem o INSS, tem a prefeitura que paga pelo fundo. Então, também foi um acordo que nós fizemos para não ganhar o vale. Quem tem auxílio-doença e quem tem interesse particular. Isso eu preciso esclarecer. Eu não quero dizer que essa lei de 13 de 2022 foi perfeita. Nós só fizemos uma lei para valer, de repente, esse ano, os 10%. Em janeiro pode ser revisto. E eu estou na expectativa que esse vale de 200 é o menor da nossa região. Eu espero que em janeiro do ano que vem se aumente esse valor do vale. E se realmente o executivo quiser fazer uma reforma de cargos e salários para mudar o padrão dos setores, pode. Só isso requer tempo. Não é de imediato. Esse aumento é retroativo, a janeiro. Eu acredito que o vale não pode, porque o vale veio agora em fevereiro. E até porque tem que se adequar. Se adequar, e aquele dia até pedi aqui nessa casa que credenciasse e habilitasse empresas aqui do nosso município. Então, eu quero pedir nesse momento a compreensão de todos, e essas exceções que nós colocamos, é lógico que foi nós que colocamos e assumimos. Mas não tem a lei que está em vigência que não pode ser melhorado. Eu quero dizer que o vale é a primeira lei e eu acredito que pode ser melhorado. E concordamos que bom que o executivo tenha dinheiro para dar não só 10% para o funcionalismo, pode dar 20%, eu tenho certeza que ninguém vai ser contra. Era isso que eu queria colocar, e meu muito obrigado. Próximo vereador Cirinel de Mamã. Próxima vereadora Elisa Aparecida. Então, eu. Saúdo novamente os colegas vereadores, assistentes, funcionários dessa casa. Primeiramente, nosso primeiro ato, primeiro discurso, como se diz, como presidente dessa casa, numa sessão ordinária. Agradeço muito os colegas por estar nesse lugar. Primeiramente, queria falar sobre a repercussão, sobre esses acontecimentos de hoje, das colocações dos colegas. Até parabenizo os colegas pela atitude
fosse eu no lugar deles, já tinha feito antes. Mas não foi bem assim como eles divulgaram na rádio, né, os acontecimentos. Só para esclarecimento, que houve, 6 meses de negociação aí, né, mais um longo trabalho das executivas, reuniões e conversas. Foi para a convenção, depois com documentos assinados, a gente foi para a convenção no mesmo dia, né, os dois grupos políticos, como você diz, né, o PDT e o grupo político do PP, com seus respectivos siglas que estavam apoiando. E a gente tinha documentos assinados que a chapa iria ser composta pelo PDT, em cabeça de chapa, PP com o vice. Tanto é que em casa eu tenho documentos que comprovam, assinados pelos presidentes, pelos membros das executivas, sobre isso, de todos os partidos que têm siglas ativas aqui no nosso município. E eu me lembro muito bem que a nossa convenção, a gente fez tudo certinho, escolheu os vereadores, e a gente ficou naquela expectativa, esperando o desenrolar da convenção dos colegas vereadores aqui do Partido Trabalhista, PDT. E a gente achou certo, que a gente ia ser vice da chapa, né? Estava tudo certo, tudo combinado, como eles falaram, tudo acertado, e estava justamente tudo acertado, tudo combinado. Mas depois das 6 horas, 6 e pouco, que essa convenção tardou bastante, né? Não sei o que houve aqui, não é problema nosso, mas houve a negativação disso. Houve que não havia mais consenso, que o PDT lançaria seu candidato junto com a sua respectiva chapa, e nós, no ato, ali também, depois da convenção, a gente se reuniu, a gente estava tudo o povo reunido, reuniu as outras, o nós, o PP, o PSB e o MDB, e no decorrer da noite a gente lançou nosso candidato também, que era o Avelino, prefeito, e Leonel Luber de vice. E depois a gente soube que o candidato do PDT era o Hélio Dalberto e o Wilson Piovesan. Estava lançada a chapa. Aí não sei que motivo foi, como a gente já tinha os candidatos lançados, vamos trabalhar, vamos para a campanha. Eu como presidente, o Henrique como presidente do 40, Marisa do MDB. Se eu não me engano foi na segunda de manhã, né, Henrique? Ou no domingo de noite. A gente recebeu uma ligação das executivas do PDT, oferecendo a prefeitura, o cargo de prefeito, para o Avelino, e eles colocariam o Dilmar Louro de vice-prefeito. A gente ficou surpreendido, né? Ficou surpreso, porque a gente já tinha lançado os candidatos, já estava com a chapa pronta, já estava com os candidatos a vereador, tudo lançado, e a proposta foi essa. Não teve pedido de secretaria, pedido de cargo, simplesmente eles vieram e ofertaram a prefeitura para o Avelino de prefeito e Dilmar Louro de vice. Sendo que na convenção ali no anterior, tinham derrubado por água tudo que a gente tinha tratado, né, que era a divisão de secretarias, PDT na cabeça, PP de vice, as secretarias com o MDB, com o 40, com o PTB, tudo dividido, né, como está em documento. E então, como eu vi hoje a repercussão, os comentários, principalmente do presidente de vocês, que não tem secretaria, não tem funcionários, aliás, funcionário tem, né, mas não tem secretarias, justamente. Eu, desde o começo, como você sabe, minha posição, eu fui contra dar secretaria para o PDT, porque eu, como eu participei de todas as negociações, eu sabia que não tinha consenso, que nunca existiu consenso. Isso é minha colocação desde o começo de ano para vocês aqui, né? Eu não mudei meu discurso. Não é porque hoje eu tenho algumas posições que eu não me agrada da administração, né, que eu vou estar falando alguma coisa que não é verdade. Mas que vocês falaram na rádio hoje que vocês não têm mesmo, mas não foi exigido nada.
Não foi exigido secretaria, não foi exigido cargos, simplesmente chegou essa ligação para nós, nem vieram pessoalmente falar, foi uma ligação, tanto é que a gente teve que reunir depois toda a nossa executiva, reunir todo o nosso diretório, né, para fazer formular ata e fazer tudo dentro da lei, né, como manda, né. Convenceu o pessoal na reunião a assinar, a aceitar o consenso de novo, né, que já tinha ido por água abaixo, a gente já tinha lançado os candidatos. Então, só um esclarecimento, que não houve. E depois, como vocês sabem também, colegas vereadores, houve aqueles negócios judiciais, aquelas entradas na justiça de colegas nossos do passado, de companheiros, de filiados do partido PDT, né, que entraram na justiça para derrubar o consenso, para derrubar essa amarração que foi feito de última hora ali, né. Então, a minha posição, como sempre eu disse, eu fui contra, depois ali que aconteceu, de nós trabalhar sozinhos e tal, mas o executivo que tomou a decisão, que fez, como eu disse, muita coisa não me agradou que foi feito esse ano, tanto é que eu fui para a rádio, falei, mas isso é outro assunto, é meu assunto com o executivo, né? Mas só para esclarecer que não houve mesmo, não houve como é que você, exigência por parte do PDT. Só para deixar bem esclarecida essa parte aí, né, para os colegas, mas dizer que a atitude de vocês, eu no lugar de vocês faria o mesmo, tranquilamente, e que aqui nessa casa a gente, como todo mundo sabe, eu fui oposição 4 anos também, trabalhando em prol do município, tanto é que eu consegui me reeleger sendo oposição, e acredito que vocês também, né, vão trabalhar para o crescimento do município e trabalhar para o desenvolvimento do nosso município, mas só para deixar esse esclarecimento, né, que não houve acordo. Depois desse último contato que nós tivemos ali, não houve acordo nenhum. Foi simplesmente, passado para o Avelino a prefeitura e para o Gilmar Louro a vice-prefeitura. E nós não tinha como não aceitar, né? Então, seria isso os meus esclarecimentos sobre esses assuntos de hoje. Então, vamos agora ao espaços de líderes de bancada. Bancada do PSB. Bancada do MDB. Queria pedir licença para falar aqui, e não na tribuna. Queria cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, e queria ocupar esse espaço, já que é do líder da bancada, para fazer uma pequena colocação, e eu acredito que vem muito oportuna, já que veio à tona esse assunto, consenso, não consenso, e eu quero fazer assim um pequeno esclarecimento. Eu só quero dizer que a atitude do PDT, eu acredito que foi correta. Eles valorizaram o partido, se reuniram e tomaram uma decisão. Como nós do MDB, nós estamos juntos no consenso, inclusive ocupamos secretaria, até que o partido não diz o contrário, está aí. Só quero ouvir alguém dizendo que aqui nessa casa não existe consenso. E é verdade, aqui nessa casa não existe consenso, porque consenso é quando tiver candidatura única. E aqui nós não tivemos acordo para concorrer a vereador. Todos concorreu e se elegeu, se defenda quem puder, mas aqui houve, assim, um bom entendimento, uma boa conversa, um bom relacionamento, já que eu fui o primeiro presidente, eu até devo aos demais que não são do meu partido, até parecia que era um consenso, todos votaram para mim. Isso eu me sinto muito valorizado e agradeço, passei todo ano agradecendo por isso, por esse bom entendimento. Então, muitas vezes, o bom entendimento não precisa nem documento. Tu vê, fizeram documento, assinaram, não deu certo. Se documento, muitas vezes, eu acho que deveria ter dado, mas não vale, eu acho que certidão de casamento não devia valer e o casamento durar para sempre. Então, essas atitudes, correta. Cada um segue o seu destino.
Seja política, seja casal, seja família, quem for. E aqui na Câmara há um entendimento. Aqui não teve acordo, até porque, vocês viram, não foi convidado assim, todas as pessoas para fazer acerto na eleição, nas comissões, entende? Realmente, para mim, eu não se oponho a isso. De repente, seria uma facilidade. A gente ia trabalhar melhor ainda. Melhor ainda. Então, aqui existe um acordo, né, da primeira presidência ao primeiro ano. Existe um acordo agora que está o Juarez. Então, na Câmara de Vereadores, não tem consenso. Onde que tem consenso é o Executivo, que teve uma candidatura única. Se alguém não se agrada, é normal que saia. Entrega os cargos que tem. Isso é a coisa mais normal. Nós temos que aprender e se acostumar a viver com isso. Daqui 3 anos tem eleição de novo, eu sempre digo. Não é só para vocês, vereadores. Tem tantas atitudes que o Executivo pratica, não é de nosso agrado. Tem alguns projetos que eu vejo o vereador votar contra, mas é salutar dizer, eu sou contra, eu tenho atitude e sou contra. E por causa que tiver uma pessoa, um partido, uma população ser contra, isso não é o fim, gente. E quem não concordar com as atitudes hoje existentes no município, tem que se vincular a um partido e na próxima eleição concorrer. E quem ganha, vamos ter que respeitar, gente. Entende? Então, infelizmente, nós temos que conviver com isso. Nós somos maduros o suficiente e devemos tomar a atitude correta, e eu acho que esse assunto passou um ano, praticamente está superado. Isso que eu queria colocar, e o meu muito obrigado. Próxima bancada, a bancada do PDT. Senhor presidente, me permite falar daqui. Eu ouvi atentamente as colocações de vocês ali. Eu realmente não participei de todos os tratados, todos os acordos que tiveram, mas eu, ouvindo o Fernando Pull, não é a primeira vez que ele já vem com diretas, vem com atitudes meio pesadas em relação a nossas decisões, a nossas colocações, a nossas votações. Eu acho, Fernando, que você colocou que nós sempre fomos oposições. Nós não fomos. Nós tentamos. Eu falei, Daltro comentou, todos nós apoiamos ele, a gente tentou. Então, a gente não foi desde o início oposição. Você repudiou outras vezes projetos que eu votei contra. Eu tenho minha opinião. Eu não tenho que pegar e seguir o embalo do que é bom para a administração, do que é bom para o partido de vocês. Eu estou indo pelo que é bom para o município, para a comunidade. O nosso partido, o PDT, a gente conversa, a gente tem diálogo. Muitos projetos que acontecem ser meio polêmico ou que a gente acha que é de relevância se reunir, a gente se reúne, discute os projetos. Então, quando a gente toma uma decisão, o partido, é uma decisão em união. Então, não tem necessidade de repudiar nossas atitudes, as nossas opiniões, porque cada vereador é livre para opinar, para escolher, para votar, para defender o que ele acha coerente, o que ele acha de extrema importância para o município. E é isso que o nosso partido fez nesse último ano. Nosso colega Juarez colocou muito bem. 101 projetos, 99 aprovados. Pá! PDT, oposição extrema na Câmara de Vereadores, com 2 projetos, 3 recusados, 3 projetos votados contra. Então não tem como a comunidade querer julgar o nosso partido, porque tudo que a gente faz é o melhor para eles. A gente toma decisões pensando em trazer melhorias para a nossa comunidade. E, apesar de nós estar se retirando da coligação, nós não vamos
deixar desassistidas as pessoas, desamparadas. A gente vai dar auxílio a elas, de alguma forma, conforme eu coloquei antes. Em nenhum momento a gente vai ser contra, por ser oposição, que agora você pode dizer que nós somos oposição. Nós não vamos ser contras a projetos que venham a beneficiar, mas projetos irrelevantes que eu vejo que passou por essa casa, eu vou continuar sendo contra. Porque quanto mais projeto se aprova... Colega Gilson, só para te lembrar, eu estava deixando até agora, mas esse espaço é espaço do partido, não é espaço particular, para te colar as tuas colocações pessoais. Tu tem o teu espaço nas explicações pessoais, agora é colocações do partido, só para deixar claro. Da mesma forma, presidente, que o nosso colega também teve o espaço e o senhor não redigiu a palavra a ele. O presidente sou eu e vamos seguir a redigir como manda a lei. Faz favor. Para uns é diferente e para outros não. Eu agradeço a comunidade no que ela precisar do partido. A gente está ali representando a toda a comunidade. Agora espaço do líder de bancada do Partido Progressista. Senhor presidente, colegas, assistentes, em nome da bancada do Progressistas, a gente queria desejar uma boa recuperação do nosso prefeito, o senhor Avelino, que está passando por um problema de saúde. Esperamos que ele tenha uma boas melhoras, se recupere logo e logo esteja de volta. Eu não vou responder indiretas, como o colega falou, porque eu acho que esse não é o espaço, vou respeitar isso. Muito obrigado. Então, não havendo mais nada a tratar, vamos à execução do hino rio-grandense. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença dos senhores vereadores, assistentes. Comunico que a próxima sessão ordinária será dia 21 de fevereiro, às 19 horas, nesse plenário. E declaro encerrada a presente reunião ordinária.